Ninguém jogará as cinzas do pai sobre as pontes de Madison. Quando meu pai colocou a mão no peito e sentiu uma dor lancinante e fatal, ele estava só. Era um homem só por definição. E após a morte da nossa mãe, há 3 anos, a reclusão dele aumentou. A princípio, meu irmão Alberto tentou fazer-lhe companhia, mas a verdade é que meu pai tornou-se um homem sisudo nos últimos anos. Parecia gostar da solidão. Quanto a mim, devo confessar que nunca fui assim muito próxima dele. Também nunca acreditei nessa história psicoanalítica da filha querer matar a mãe para ficar com o pai. Sempre achei isso uma balela machista. Por outro lado, o que mais me atraía nele era o mistério que ele carregava. Por vezes, eu desconfiava que meu pai era um completo desconhecido para mim. Tenho 45 anos e já estou acostumada com enterros. Já fui a muitos. Embora ainda possa me considerar uma mulher jovem, já perdi algumas pessoas pelo caminho. Num espaço de pouco mais de 6 anos, perdi minha mãe, 2 tios, minha companheira com quem fui casada por 10 anos e agora meu pai. Tantas mortes assim te ensinam certas condutas nos enterros. Não que a morte seja igual para todos, cada um lida como pode, mas para mim, todo funeral deve seguir uma cerimônia. A primeira delas é usar preto. Sei que algumas pessoas podem me considerar ultrapassada ou retrógrada, mas acredito que vestir preto é recuperar a história do luto. A morte também precisa de roupas. A segunda coisa se refere às palavras que devemos dizer aos parentes do falecido. Talvez numa ânsia de nos confortar, as pessoas acabam dizendo coisas descabidas ou exageradas. Sou a favor de que devemos nos preparar para dizer algo neste momento. A morte pode ser inesperada, mas as palavras não. Caso não saibam o que dizer, apenas digam meus pêsames ou sinto muito, seguido de um abraço. Parecem palavras vazias, clichês, mas morrer é sempre um clichê, e por isso os lugares comuns também confortam e são necessários. A terceira coisa é o pranto. Nenhum choro deve ser exagerado. Detesto excessos. Mesmo que haja uma dor maior, ninguém tem o direito de chorar mais que os familiares. A morte é íntima demais para caber num espetáculo. Carmen, minha companheira, dizia que eu era racional demais. Talvez ela tivesse razão. Também é comum nos funerais irem pessoas que não conhecemos. No enterro do meu pai, não foi diferente. Amigos, ex-colegas do banco, parentes distantes. No entanto, uma delas chamou minha atenção. Ao longe, um pouco afastada, havia uma mulher que observava a nossa movimentação. Ela usava um tailleur preto, num corte bastante sofisticado. Era alta. Os óculos escuros e o cabelo preso em forma de coque. Em nenhum momento se aproximou. Tentei puxar pela lembrança aquela fisionomia. O fato é que havia algo de estranho nela. Depois de uma hora ali parada, percebi que ela se preparava para ir embora antes da cerimônia de cremação. Decidi me aproximar. Ainda tínhamos 1 hora. Ao perceber minha chegada, a mulher preferiu esperar. Cumprimentei-a. Ela tirou os óculos, beijou-me no rosto e disse apenas meus pêsames. Delicado e formal. Tudo o que se espera para uma hora dessas. Mas ao ouvir aquela frase e ao olhar mais atentamente para o seu rosto, percebi, com um certo assombro, que não se tratava de uma mulher. Aqueles traços, aquela sombra sobre as pálpebras, aquele rosto denunciava tudo. Era homem, um travesti. Procurei não demonstrar surpresa, apenas tentar descobrir qual era a relação daquela pessoa com meu pai. Eu já estava de saída, ela disse. Perguntei se ela não iria ficar para a cerimônia de cremação. Ela disse que seria um momento muito íntimo e que as pessoas deveriam saber até onde podem ir com sua dor. Então você o conhecia bem? Perguntei. Não sei se é momento de falarmos sobre seu pai. Preciso ir, ela falou.
Espere, eu disse, sem parecer ríspida. Não quero estragar nada, ela disse. E cada vez que falava, eu notava melhor a voz anasalada e grave. Ela estava velha. Arrisquei a pergunta de como se conheceram. Ela voltou a repetir que não era o momento. E desse modo percebi que a relação entre eles parecia ultrapassar uma mera relação de amizade. O que me deixou incomodada, porque nunca imaginei meu pai tendo um caso com um travesti. Aquela possibilidade se configurava numa contradição, porque, quando assumi minha relação com outra mulher, eu já sabia o que vinha pela frente. Portanto, não deveria me incomodar. Mas pensar aquilo com meu pai era diferente. Seria possível isso? Quis ser mais direta e perguntar-lhe se eles tiveram algo. Não consegui. Olhei para o meu irmão, para minhas tias, para os amigos. Certamente, uma descoberta daquelas poderia causar uma situação constrangedora. E aí chegamos a uma quarta regra. Enterros não deveriam permitir revelações públicas. Como é o seu nome? Perguntei. Shirley. E conheço seu pai há alguns anos. Fomos amigos. Só isso, mais nada. Shirley sentiu-se mais à vontade comigo a ponto de dizer que já estava acostumada a ser tratada como diferente e que eu estava sendo muito gentil. Já me acostumei com isso, ela dizia. Já me habituei a viver desse jeito, entre a euforia e a tristeza. Me habituei a ser olhada como um ser esquisito. Eu sei que o mundo nos ignora. Os travestis também amam, ela disse e sorriu. Acho que os travestis não cabem em histórias de amor. Me habituei com a curiosidade e o desprezo dos homens que me querem desde que seja longe dos olhos dos outros. Eu demorei muito para me dar conta de que existem alguns tipos de pessoa que não servem para o amor. Acho que sou uma delas. A gente sabe que o amor não escolhe de quem vamos gostar, é verdade, mas acontece que o amor nunca escolhe um travesti. Eu sou muito sensível e a minha sensibilidade é maior que o meu peito siliconado. Um dia eu disse isso para o seu pai. Ele quase chorou. Seu pai era uma pessoa muito boa e humana. Houve uma noite em que fomos jantar. Eu sei que ele fez um grande esforço para não se incomodar com os olhares dos outros, e esse esforço foi uma das coisas mais bonitas que alguém já fez por mim. Não sei se deveria estar te contando isso. Eu peço desculpa se estou ofendendo a memória do teu pai. Naquele dia em que teu pai e eu jantamos em público, eu acreditei no presente. Eu sei que era uma certeza imbecil do presente, mas era uma certeza real. A de que eu estava sendo tratada não como uma mulher, nem como um travesti, mas simplesmente como uma pessoa. É a delicadeza que nos salva do abismo. Quase sempre é assim. Não vou te contar como eu me tornei a Shirley. Isso demoraria muito tempo, mas pode ficar tranquila, minha querida. Eu sei que isso aqui não é um filme do Clint Eastwood. Ninguém aqui vai jogar as cinzas do teu pai junto com as cinzas de uma bicha velha sobre as pontes de Madison. Eu não sabia o que dizer a Shirley. Eu sabia que meu pai tinha esse poder de agregar boas pessoas ao seu redor. Shirley parecia uma delas. Mas, afinal, qual foi a verdadeira relação entre eles? Ela reafirmou que foram apenas bons amigos. Não tive coragem de seguir adiante com a conversa. Eu tinha de voltar para minha família. Trocamos telefones, ficamos de nos encontrar, nos beijamos no rosto e ela foi embora. Quando voltei, meu irmão perguntou quem era a senhora com quem eu conversava. Disse-lhe apenas que era uma ex-colega de trabalho do pai. Depois perguntei ao Alberto se ele já tinha assistido um filme chamado As Pontes de Madison. Nunca, ele respondeu. Por quê? Por nada não, eu disse. Vamos, porque a cerimônia de cremação vai começar daqui a pouco.